Olá, senhores, eu sou o Tenente Coronel Moura, eu sou professor de Legislação e Direito de Trânsito. Estamos aqui no blog dos concursos para juntos nós fazermos análise das questões da prova da parte de Legislação de Trânsito do concurso da Guarda Municipal 2014-2015. Você, amigo, vamos abrir aí, você que está com a prova, na questão 33. O que é que a banca pediu nessa questão 33 da prova? Disse a banca, acerca da infração do artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob influência de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência, assinale a alternativa errada. Então, a primeira questão, a banca veio pela negativa, pedindo a alternativa errada. A alternativa A trata-se de infração gravíssima. Sim, infração gravíssima, lembramos que as naturezas das infrações, gravíssimas, graves, médias e leves, está lá no artigo 65 do Código de Trânsito. Este artigo, no caso, foi alterado pela Lei 12.760, a nova Lei Seca, agora essa lei de 2012. Então, infração gravíssima, alternativa A está correta. B, prevê uma penalidade de multa vezes 10 em suspensão de direito de dirigir de 12 meses. Meus amigos, são as duas penalidades previstas para a infração do artigo 65, que é a penalidade pecuniária, que é justamente gravíssima vezes 10, 191,54 vezes 10, e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Alternativa B de bola está correta. C, prevê como medida administrativa o recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Aqui ele confirma a alternativa C como correta, porém eu discordo da alternativa C, porque a lei diz o seguinte: retenção do veículo, está aqui, a medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 270 da lei. Então, a alternativa está incompleta com relação ao que prevê a lei 12.760, que alterou o Código de Trânsito. A medida administrativa é recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 270. Então, não é todo veículo que vai ficar retido. Então, eu entendo a alternativa C incorreta. Inclusive, preparamos um recurso para os alunos, apresentamos na internet e os alunos interpuseram os recursos. Porém, a banca IPAD manteve o gabarito. Alternativa D, a desconstituição judicial da penalidade imposta exige a prova de legalidade do ato. Aqui, esta é a alternativa errada, segundo a banca IPAD, porque saiu totalmente do que preconiza a lei 12.760. E a alternativa E, em caso de reincidência no período de 12 meses, aplica-se em dobro a multa prevista. A multa prevista para o artigo 65. Meus amigos, a questão que a banca, ou a alternativa que a banca manteve como certa, foi a dele dado. Porém, entendo que a alternativa C, por estar incompleta, também está errada, cabendo recurso. Ok, senhores? Vamos adiante. Essa questão foi interessante porque o próprio IPAD, ou a banca, quando formulou a questão, violou o tópico 15.9 do edital, formulando uma questão após a publicação do edital. O tópico 15.9 diz isso aí. E ele formulou uma questão em cima da resolução 501 do CONTRAN, que trata do Drive Alert, que era tratada, ou que foi tratada na resolução 528 do antigo Código Nacional de Trânsito. Quando o Código Nacional de Trânsito estava em vigor, o Drive Alert era considerado, meus amigos, como um dispositivo anti-radar. Então, estava proibido. Aí vem o Conselho Nacional de Trânsito, edita a resolução 501, revogando a resolução 528, ou seja, tornando o Drive Alert não mais um dispositivo anti-radar, permitindo você colocar no seu veículo um Drive Alert. Eu tenho no meu veículo. E aí o que é que fez a banca? Formulou uma questão com a resolução após a publicação do edital. Ele mesmo não cumpriu o edital, ele que formulou a questão. Então, os alunos interpuseram os devidos recursos e essa questão 34 da prova 1, ela foi anulada. Quanto ao uso dos equipamentos eletrônicos na fiscalização de trânsito, assinale a alternativa correta. Equipamentos de fiscalização de trânsito, aqui a banca, ele se ateve a esses equipamentos estáticos que fiscalizam a velocidade. Isso é a resolução do CONTRAN, está aqui. Quando em um trecho de via urbana, ele pede a incorreta, assinale a alternativa incorreta. Quando em um trecho de via urbana houver instalado medidor de velocidade do tipo fixo,
Os equipamentos dos tipos estático, portátil, móvel somente poderão ser utilizados numa distância de 100 metros dele. Essa proposição está errada em decorrência do que prevê a resolução para esses equipamentos de fiscalização estática. Essa distância não é 100 metros. E aí, segundo a resolução, esse dispositivo, essa alternativa A, ela está correta. Nas demais, a alternativa B, os medidores de velocidade devem ser revisados obrigatoriamente com periodicidade de 12 meses. Perfeito. A linha C, os medidores de velocidade devem ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro. Derivado, cabe à autoridade com circunscrição sobre a via determinar a localização, a sinalização, a instalação e a operação dos medidores de velocidade do tipo fixo. E a alternativa é necessário um estudo técnico para determinar a necessária instalação do medidor de velocidade do tipo fixo. E esse estudo técnico, diga-se de passagem, tem que ficar à disposição do órgão de trânsito. Não vi irregularidade na questão 35. Ok, senhores? Vamos adiante. Questão 36. Mais uma vez, a banca comete erro e a questão 36 foi anulada. Diz o seguinte: de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, em caso de acidente com vítima, cabe ao condutor tomar certas providências. Dentre elas, preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Meus amigos concurseiros, aqui ele formulou a banca formulou a questão em cima do artigo 176 do Código de Trânsito Brasileiro. Adotar providências podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito local. Perfeito. Identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Perfeito. Remover o veículo local quando necessária, tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Aí disse ele, acerca das providências, assinale, desculpe, uma das alternativas abaixo. E aí, essa questão foi anulada. Mais uma vez, a banca formulou a questão e não sabe o que pedir, colocando justamente, mostrando um despreparo para a formulação de questões em cima da legislação de trânsito brasileira, prejudicando alguns candidatos com essa anulação. Questão 37. Mais uma vez eu apresento uma ressalva, desta vez agora para a questão 37. Ao preencher o auto, começa logo assim. Meus amigos, eu trabalho com fiscalização de trânsito, trabalhei por 25 anos. A legislação de trânsito brasileira tem vários autos, dentre eles o auto de infração de trânsito, o auto de constatação de alcoolemia, se o cidadão ele é flagrado desrespeitando o artigo 65, tem que ser lavrado, segundo a resolução 432, o auto de constatação de alcoolemia. É um auto também. Veja o que disse a banca. Ao preencher o auto, o agente de trânsito deve inserir nele informações imprescindíveis. Eu pergunto a você, qual auto? Auto de infração de trânsito, auto de constatação de alcoolemia, auto de resistência, ele não disse. São 3 autos diferentes, com informações diferentes. E ele não disse. E aí, preparamos um recurso, preparamos o esboço do recurso, para que os alunos apresentassem à banca. E a banca manteve essa questão como certa. Continuando a leitura da questão 37. Devem inserir nele informações imprescindíveis, sob risco de eivá-lo de vício. Dentre essas medidas, assinale abaixo aquela prescindível, quando não for possível colhê-la. Meus amigos, vejam, existem 2 tipos de infrações. A com abordagem e a sem abordagem. Se eu parar você, visualizei você cometendo infração de trânsito, avanço semáforo, eu determino que você pare e faça o seguinte: bom dia, cidadão, boa tarde, boa noite. Exijo que você apresente os documentos de porte obrigatório. Essa é uma infração com abordagem. Como eu pedi que você me apresentasse os documentos, o número do seu registro, que está na sua carteira de habilitação, eu sou obrigado a constar no auto. Porém, existem outras infrações que nós chamamos de infrações dinâmicas. Por exemplo, você passa conduzindo sua motocicleta sem capacete, sem usar capacete, como determina a resolução 453. O que acontece? Eu tenho local, data e hora do cometimento da infração e sei a tipificação da infração. Isso é infração dinâmica. Eu não tenho como colocar no auto de infração o número do seu registro, porque é infração dinâmica. Então, são infrações imprescindíveis e prescindíveis. Veja o que disse aqui a banca nas alternativas.
A tipificação da infração? Sim. Local, data e hora do cometimento da infração? Sim. C. Caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca, espécie e outros elementos julgados necessários à sua identificação. Ele formulou a questão em cima do artigo 280. O que eu quero alegar como nulidade da questão é que esses tópicos aqui não são obrigados, essas informações, para todos os autos não. Só para o auto de infração de trânsito. E o artigo 280 do Código diz que o auto de infração de trânsito ou do auto de infração de trânsito constará as seguintes informações. E ele não colocou na questão que era o auto de infração de trânsito, tornando assim a questão errada, devendo ser anulada. Vou dar um exemplo: o auto de constatação de alcoolemia. Eu não preciso colocar marca e espécie não. É só você ver lá na resolução 432. Era para ele ter colocado aqui, ao preencher o auto de infração de trânsito. Essa questão, meus amigos, entendo como nula. Os recursos foram interpostos, mas a banca manteve como correta a alternativa dele dado, o prontuário do condutor. Discordo da banca porque ele não colocou o auto de infração de trânsito. E aí eu disse a vocês que existe o auto de constatação de alcoolemia, o auto de resistência, o auto de infração, o auto de retirada de veículo de circulação, o ARV, que agora é termo de apreensão do veículo. Então a banca equivocou-se mantendo o gabarito. Ok, meus amigos? Vamos adiante. Questão 38, prova 1, legislação de trânsito. São medidas administrativas. Aqui a banca, uma questão simples, quem estudou o artigo 269 do Código, ele simplesmente perguntou quais são as medidas administrativas. São medidas administrativas que podem ser adotadas pela autoridade de trânsito ou seus agentes de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, exceto, e aí quem estudou foi uma questão dada, eu disse a vocês, disse aos meus alunos, que em concurso público existem 3 tipos de questões. A questão que todos vão acertar, a questão que todos vão pensar, mas nem todos vão acertar, e a questão que só vai acertar, meus alunos, quem vai passar. Essa aqui é aquela questão que eu falei para vocês, quem estudou comigo, que todos vão acertar. Questão do artigo 269. Qual é a exceção? Retenção do veículo é uma medida administrativa? É. Recolhimento do certificado de licenciamento anual? Sim. Transbordo do excesso de carga? Sim. D. Retirada compulsiva de película. Não tem nada a ver eu fazendo a fiscalização de trânsito, seu veículo tem película, eu digo assim: olha, cidadão, seu veículo está irregularmente transitando, está com película. E aí eu determino ao senhor que o senhor retire a película. Não pode, a não ser que não tenha, certo? Não tenha a chancela ou eu esteja trabalhando com luxímetro. E aí a aferição de transmissão de luminosidade com esse medidor de transmitância luminosa esteja em desacordo com a resolução 254 do CONTRAN. E aí eu digo para o senhor, regulariza a irregularidade. Nesse caso sim, do contrário não. Mas, questão simples, questão 38. Senhores, questão simples também, questão dada, quem estudou, ele fez uma questão em cima do artigo 87 do Código. Quais são os sinais de trânsito? Você lembra, meu amigo concurseiro? Está aqui, olha, verticais, horizontais, dispositivo de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e gestos do condutor. Simples essa questão, prevista lá no artigo 87. E aí, mais uma vez, a banca mostra o seu despreparo. Outra questão de trânsito anulada. Vejamos. Das infrações abaixo elencadas, qual não caracteriza infração gravíssima? Então, ele colocou alternativa A, B, C, D e E, dizendo que existem, que são infrações de trânsito. Das infrações abaixo. Então, tem que haver 5 infrações. O que é que ele fez? Na alternativa A, ele colocou deixar o condutor ou o passageiro de usar cinto de segurança. Não é gravíssima, concordo. Vimos lá, infração de natureza grave, artigo 67. Porém, se vocês forem para a alternativa E, vejam o que a banca fez. A infração ele colocou, sem usar lentes corretoras de visão. Senhores, não existe essa infração na Lei 9.503. A infração é conduzir veículo sem usar lente. Mais uma vez, a banca mostra o despreparo por desconhecer a legislação de trânsito brasileira. Não existe essa infração sem usar lente. A infração é conduzir veículo sem usar lente. Preparamos os recursos para os alunos que interpuseram e a banca teve que acatar o recurso porque violou frontalmente a Lei 9.503. Questão 40, anulada.
Essa foi uma questão interessante. Quem estudou comigo, inclusive um dos aulões aqui no Jaula, eu mostrei que poderia cair, meus amigos, conceitos, e assim foi feito. Eu não sou vidente, mas a gente já viu por exclusão na prova passada o que é que ele não tinha pedido. Eu disse: olha, estudem. E ainda disse mais, eu ainda citei, eu sou rubro-negro, e disse qual é o único estádio de futebol que tem seu nome no Código de Trânsito Brasileiro: a Ilha. Por incrível que pareça, caiu o conceito de ilha. E aí meus alunos acertaram essa questão. Vamos à questão 41. Para fins de correta compreensão do Código de Trânsito Brasileiro, temos as seguintes definições: acostamento, parte da via, diferenciada da pista, de rolamento, destinada à parada e ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e a circulação de pedestres e bicicletas quando não houver local apropriado para esse fim. Perfeito conceito de acostamento. Faixa de domínio, também falei para os meus alunos, né? O que é a faixa de domínio? Senhores, do centro da via para a esquerda e do centro da via para a direita, há uma faixa de terra não edificante, chamada faixa de domínio. Lei 6766 de 79, artigo 4º, fala disso aí, 15 metros, é uma área não edificante, é faixa de domínio. E aí, qual o conceito de faixa de domínio? Está no anexo 1 do Código de Trânsito. Superfície lindeira às vias rurais, diferenciada ou delimitada por lei específica e sob responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Perfeito conceito. E o último conceito, homenageando no caso o Esporte Clube do Recife: obstáculo físico colocado na pista de rolamento, destinado à ordenação dos fluxos de trânsito em uma interseção. Este é o conceito de ilha. Nós temos ilhas onde, meus amigos? Ali, certo, no português, a ilha que tem próximo ao internacional, aquele triângulo que tem ali, serve somente para ordenar o fluxo de veículos. Então, a alternativa correta está aqui. Todas as alternativas estão certas ou corretas. Questão 41, questão simples, questão dada também pela banca. A última questão, essa aqui eu contesto também, porque o cidadão falou o seguinte, acerca do processo administrativo. Meus alunos, processo é uma coisa, procedimento é outro. Processo está na lei, procedimento está na resolução. Então, ele fez uma questão em cima do processo, porque ele começa assim a pergunta, acerca do processo, ou seja, de acordo com o processo administrativo, indique a imposição que indique ou que incide a imposição de multa, é correto afirmar. Então, no processo em que o cidadão será multado ou sofrer uma penalidade pecuniária aplicada pela autoridade de trânsito, pediu para você indicar a alternativa correta. Meus amigos, o processo administrativo de trânsito está no capítulo 18 da Lei 9.503. E aí está do artigo 280 ao 290. Em local algum destes artigos trata da notificação da autuação valer como o auto de infração, no caso, valer como notificação da autuação. Vejam o que o cidadão disse aqui na alternativa dele dada. O auto de infração valerá como notificação da autuação quando for assinado pelo condutor e este for proprietário do veículo. Meus alunos, isto aqui não está dentro do processo administrativo, não. Isto aqui, que a banca considerou como correto, o item correto, está dentro da resolução 404 do CONTRAN, que trata do procedimento administrativo do órgão para expedir a notificação da autuação. Quando você for o condutor e eu parar você numa blitz, e você for o proprietário do veículo, havendo, na hora que você assinar o auto de infração, que você não é obrigado, mas assinando aquela autuação, valerá como notificação, e o órgão estará desobrigado de expedir a notificação pelos correios para a sua residência. Isso não tem nada a ver com o processo. Processo é outra coisa, isso é procedimento para expedir. Onde é que está escrito isso? Resolução 404 do CONTRAN. Entendo como errada essa questão, devendo ser anulada, porque ele disse que esta alternativa estava correta. Negativo, essa alternativa está errada, meus amigos, porque não está dentro do processo administrativo que está previsto no capítulo 18 da lei, no caso da lei 9.503. Senhores, vimos aqui as questões de trânsito que foram formuladas pela banca e PAD. Lamentavelmente, nós observamos aqui um despreparo, um desconhecimento da legislação de trânsito brasileira. E aí, nós fizemos a correção para vocês aqui para o bloco dos concursos. Os recursos foram devidamente interpostos nos prazos legais, mas, mesmo assim, a banca manteve alguns gabaritos, achando que estava
correta ou corretos os seus posicionamentos. Nós, como professores aqui de legislação e direito de trânsito, discordamos da banca, porque essas questões que nós apresentamos, os argumentos, elas estão erradas, porque afrontam o Código de Trânsito brasileiro. Muito obrigado. Eu sou o Tenente Coronel Moura.